Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que Deus em Cristo nos abençoe. Abra sua Bíblia, por gentileza, Êxodo 4. Vamos ler do versículo 18 ao versículo 31. Êxodo 4, 18 ao 31. De volta para o Egito. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é o meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Retornar ao lugar de onde fugiu não deve ser fácil, né? Principalmente ali para Moisés. Relembrar o passado, vivenciar a rejeição do seu povo e o desejo também de vingança dos egípcios, com certeza, como vimos nos relatos dos sermões passados, causou muita angústia ao coração de Moisés, ao ponto de chegar para o próprio Senhor e dizer: olha, envia aquele que o Senhor quiser enviar, menos a mim. Eu não quero voltar para o Egito, não quero fazer parte dessa missão que o Senhor tem. Por favor, Senhor, manda outro. Eles não vão ouvir a minha voz, eles não vão crer em mim. Moisés, ele está reticente em voltar para o Egito, mas Deus tem uma missão a realizar no Egito. Ele precisa que o seu servo volte como instrumento nas mãos dele. O Egito foi um lugar de provisão de Deus para o povo, mas também um lugar de escravidão para o povo de Deus, e seria um lugar onde o seu Deus, onde o próprio Senhor iria manifestar o seu poder, demonstraria o seu amor, mesmo que parecesse tardio, ao seu filho unigênito, como diz aqui Israel. No nosso texto de hoje, irmãos, nós vamos sair de Midian, vamos nos encontrar com Deus pelo caminho, teremos o encontro com Arão no monte de Deus e chegaremos ao Egito. E cada uma dessas etapas na trajetória, nós vamos lidar com questões muito importantes para a nossa vida cristã, tais como a prestação de contas e respeito, a importância também de cumprirmos as exigências do Senhor, a importância de confiarmos de forma inabalável nas promessas de Deus e a importância de adorarmos ao Senhor, mesmo quando ainda não vemos as promessas cumpridas. Então, o retorno aqui ele é marcado por 3 momentos importantes. O primeiro deles é a partida de Midian, que nós vemos aqui do versículo 18 ao versículo 20. Nessa partida,
nós podemos talvez destacar 5 questões. A primeira, a despedida, depois a informação que Deus dá a Moisés, o convite, a comitiva, o bordão e também a orientação. Na despedida, a gente vê que uma vez que Moisés ele havia recebido o chamado de Deus, ele volta para se despedir do Jetro. Jetro foi o homem que havia dado a Moisés um lar em Midian, e por isso não é difícil imaginar o motivo por que Moisés teve que fazer isso. Obviamente ele não podia mais permanecer na casa do seu sogro, com quem aparentemente ele tinha um bom relacionamento. Lembra lá na frente quando Moisés já está com o povo fora do Egito e a multidão é tão grande que vinha até ele, que o sogro chega para ele e diz: olha, deixa eu te dar um conselho. E Jetro aconselha Moisés a dividir o povo em grupos para cuidar melhor do povo e tanto ele como o povo não perecer com aquela difícil tarefa. Mas ele tinha um chamado mais elevado, um chamado para o ministério que vinha do próprio Deus pessoalmente. Além do respeito pelo sogro, Moisés também tinha que prestar conta das ovelhas que lhes foram confiadas. E deixa-me ir voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. É isso que Moisés fala para Jetro. Essas são as palavras que ele usa, né? Suas palavras revelam o respeito que ele tinha por esse homem, a identificação de Moisés com o seu povo hebreu. Era assim que ele se via, ele não se via como egípcio, ele não se via como filho da filha de Faraó. Em Hebreus capítulo 11 a gente vai perceber e vai ver naquele relato que ele preferiu sofrer maus tratos junto com o povo de Deus a usufruir de prazeres transitórios do pecado, porque ele contemplava o galardão. Ele decidiu não ser mais chamado, não ser mais reconhecido como filho da filha de Faraó, mas preferiu sofrer maus tratos junto com o povo de Deus, porque a perspectiva dele havia mudado. Ele não considerou as riquezas do Egito como algo que ele devesse se apegar. Moisés, então, ele se vê aqui como hebreu, e o pesado castigo em que eles também se encontravam já há 40 anos, parece que continuava, e Moisés sabia que continuava por causa da conversa que Deus teve com ele. Eu vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor e desci com o objetivo de livrá-los, e ele iria livrá-los através também do seu servo. Ele diz para o seu sogro: me deixa aí para eu ver se ainda vivem. Tamanha era a maldade e o castigo que ele sofria. O que Moisés não fez aparentemente aqui foi contar a Jetro o encontro que ele teve com o Senhor na sarça ardente e o verdadeiro motivo por que ele estava indo. Ele não estava indo apenas ver se os seus irmãos estavam bem, se eles estavam vivos, mas estava indo para libertá-los daquela escravidão. Moisés, ele demonstra respeito pela família, responsabilidade no trabalho, mas também submissão à voz de Deus. Moisés demonstrou lealdade absoluta ao Senhor e se preparou para partir da casa do seu sogro, fazendo o que era certo. E a resposta de Jetro também é algo fantástico. Deixar Moisés ir é como perder um filho para ele, uma mão de obra importante ali no cuidado do seu rebanho, mas ele diz: vá em paz. Vá em paz. É possível que Moisés tivesse relatado algo sobre a experiência dele com o Senhor. O texto não fala, mas é bem possível. Jetro então libera Moisés e ele vai em obediência ao Senhor para uma missão que, a princípio, ele não estava disposto a ir, mas foi. Sabe aquela parábola que Jesus fala que um pai chega para o filho e diz: vai, faz isso, e o filho diz: eu vou, mas no final não vai. E o outro diz: não, não vou, mas acaba indo. E o importante ali é obedecer à voz do Senhor. Moisés parece que é esse filho que diz: não, não quero ir, mas acaba indo e acaba fazendo a vontade do Senhor. Meus irmãos, nós todos também temos uma vocação e um chamado de Deus para voltar ao Egito, a terra em que nós nos encontrávamos, a terra da nossa aflição, da nossa angústia,
do nosso sofrimento, todos nós temos um chamado de Deus: vai e volta ao Egito, eu quero usar a sua vida lá no Egito. E são muitas coisas que às vezes nos prendem, o conforto do lar, né, os relacionamentos que nós temos, muitas coisas nos prendem, mas é importante a gente entender que existe um chamado mais elevado e assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. Também é importante ao pai que vê o seu filho tendo uma vocação e um chamado do Senhor, dizer para o filho: filho, vá em paz. Se é isso que Deus tem para a sua vida, vá em paz. Né? Há uma igreja que tem um presbítero, um líder ou alguém que se destaca no meio da igreja, que é uma bênção no nosso meio. Às vezes Deus chama, e geralmente Ele chama pessoas que são úteis no reino de Deus, que estão dentro da igreja do Senhor, e a liderança, os líderes precisam ver isso não como uma perda, mas como de fato o trabalho de Deus, ultrapassando os limites da parede, ou do templo, ou da denominação, ou da igreja local. Isso aconteceu quando o Espírito Santo chegou para a igreja em Antioquia e disse: separai Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E depois de orar, colocar as mãos sobre eles, despediram eles aqui. É praticamente o que Jetro faz. Moisés, vá em paz. Se é isso que Deus tem para a sua vida, vá em paz. Eu não sou o instrumento que vai prender você aqui e vai impedir você de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Vá em paz. Me lembro quando eu queria muito ir para o seminário estudar, e minha mãe não queria deixar de jeito nenhum, porque eu já falei do meu pecado aqui, né? Foi um pecado santo, tá, irmãos? Porque quando eu me converti, eu não quis mais saber de escola. Eu parei de estudar. Jovens, não me ouçam, tá? Nem adolescente. Estude e dê testemunho na escola de que você é um servo de Deus, tem que estudar e ser o melhor ali. Só que eu estava tão apaixonado pelo Senhor, queria conhecer tanto das Escrituras, que eu parei de estudar tudo da escola e comecei a ler a Bíblia. Só queria ler a Bíblia, só queria saber de Cristo, de quem era Jesus, de ler. E aí não passei no vestibular. E minha mãe não queria deixar eu ir para o seminário, porque eu não tinha passado no seminário, no vestibular. Até que depois de muita oração, já tinha ido lá no Palavra da Vida, visto o pessoal, Charlene estava lá estudando, a Aline estava lá estudando, e eu não fui por causa da Aline, tá? Deixar claro isso aqui. Mas aí o pessoal do PV disse: Eduardo, faz o seguinte, volta lá para a tua casa, conversa com seus pais, a gente vai estar orando aqui. Se for de Deus, você vai vir na paz que os seus pais vão dar para vocês. E eu fui orando, e eles ficaram orando. Eu falei: mãe, queria tanto ir para o PV, passar um ano estudando a Bíblia, eu preciso conhecer mais de Jesus. E minha mãe disse: meu filho, se é isso que vai trazer felicidade para você, vá em paz. E pronto, o problema é que eu nunca mais voltei para casa. Né? Mas fui na bênção da minha mãe, fui em paz, e Deus usou aquele tempo ali para de fato fazer uma mudança muito grande na minha vida. Nós temos aqui a despedida, mas nós temos também a informação, porque Deus avisa a Moisés que os que procuravam matá-lo estavam mortos. Que estranho isso aqui, né? Parece um negócio meio sem sentido. Lembra também da passagem lá em que Jesus, né, sai ali, José e Maria vêm para o Egito, e no Egito, né, o anjo do Senhor diz: olha, volta, porque aqueles que procuravam tirar a vida do menino estão mortos. Então eles voltam e vão para Nazaré. Aqui, Deus faz questão de dizer para Moisés: olha, aqueles que procuravam tirar a tua vida, né, morreram. Agora, eu fico pensando, por que isso? Deus está querendo trazer paz ao coração de Faraó, mas, gente, Deus falou com ele que estaria com ele. Moisés, obrigado. Deus falou com Moisés que estaria com ele. Tinha um bordão de Deus na sua mão, que ia fazer milagres com aquele bordão. Para quê? E se estiver vivo? Eu quero mais é que esteja vivo. Vou fazer um milagre na frente dessa tumba aí, que queria me matar. Não, Deus simplesmente disse: olha, eles morreram. Eu concordo com Raik quando ele diz que, em vez de tranquilizar Moisés no que dizia a respeito à sua segurança, a declaração de Deus sobre a morte de Faraó serve como anúncio de que a promessa de libertação estava começando a se realizar. Diz: olha, é um novo momento, é um novo tempo. Eu vou fazer história agora. Tá? Nós temos a comitiva. Moisés, ele cumpre o chamado do Senhor e parte para o Egito, mas ele leva consigo a sua esposa e os seus filhos. A família, e não somente ele, também foi para a missão.
É certo que mais tarde Zípora voltará para a casa do seu pai com seus filhos, mas aqui nós vemos a disposição de Moisés de envolver toda a sua casa na sua missão. A vocação do líder é a vocação da família também. E é maravilhoso a gente ver como Zípora, logo no início dessa vocação, dessa jornada, ela exerce um papel muito importante aqui na vida de Moisés, e foi fundamental para o sucesso de todo o Êxodo, porque a Bíblia vai dizer que Deus encontrou Moisés no caminho e queria matá-lo. E a ação dessa mulher é que aplacou a ira de Deus. Veja como é importante, né? A família toda está envolvida na missão. Então, eu sou pastor, minha esposa é pastora? Não, não é pastora, mas ela sabe que uma vez que eu sou pastor, eu tenho uma missão, tenho uma vocação, tenho uma responsabilidade, e ela, como auxiliadora idônea, precisa também me apoiar no meu ministério, e os meus filhos apoiar também no meu ministério. A família serve junto ao Senhor. Não é somente o homem servindo ao Senhor, mas a família servindo junto ao Senhor. E aqui o caso é Moisés, mas você pode ter também uma irmã vocacionada, não para o ministério, porque a gente realmente não acredita nisso, mas para servir ao Senhor com seus dons, talento em várias áreas do ministério cristão. E é importante que a família também dê o apoio para que todos possam servir ao Senhor juntos. Além da comitiva, irmãos, nós temos o bordão. Antes era o bordão de Moisés, agora o texto diz que é o bordão de Deus, o instrumento pelo qual o Senhor realizará as suas maravilhas. O bordão era um sinal visível do poder salvador de Deus, e agora o poder salvador de Deus vem por meio de dois bordões, um na vertical, o outro na horizontal, formando a cruz do nosso Salvador, Jesus Cristo. O lugar em que encontramos o poder de Deus não é em algum milagre sobrenatural, mas na mensagem da cruz em que Cristo foi crucificado pelos pecadores. A cruz, ela é o sinal de Deus, é o sinal do amor de Deus, o sinal de que Ele nos ama bastante ao ponto de morrer por mim e por você. É o sinal da misericórdia de Deus, o sinal de que os nossos pecados, eles foram todos eles perdoados. O apóstolo Paulo, ele observou que enquanto algumas pessoas estavam pedindo sinais, ele diz: nós pregamos a Cristo e este crucificado, ele é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 22 a 24. Jesus é o poder de Deus, a cruz é o bordão de Deus, é o sinal de Deus que salva todo homem que nele crê. E nós temos a orientação aqui antes da partida. E essa orientação de Deus é interessante, porque ele vai falar sobre os sinais a Faraó e também do seu endurecimento. Deus havia dado a Moisés 3 sinais que deveriam ser realizados na presença dos anciãos de Israel para ajudar a convencê-los de que ele de fato era o verdadeiro profeta do Senhor. A gente vê isso em Êxodo 4, de 1 a 9. Agora aqui, Deus instrui Moisés a realizar os mesmos sinais para Faraó. Não para que ele deixasse o povo de Deus partir, mas exatamente pela razão oposta. Ele queria endurecer Faraó na sua incredulidade. Em sua teimosia, ele se recusaria a deixar o povo de Deus partir. E os milagres de Jesus Cristo tiveram praticamente o mesmo efeito. Segundo a vontade soberana de Deus, alguns creram e alguns também foram endurecidos. Sobre a questão do endurecimento de Faraó, Êxodo menciona o endurecimento de Faraó cerca de 20 vezes, descrevendo de 3 maneiras diferentes. Às vezes a Bíblia diz que Faraó endureceu o seu próprio coração, vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu. Êxodo 8:15. Outras vezes a Bíblia diz que o coração de Faraó foi endurecido, sem especificar quem foi que provocou o endurecimento. Êxodo 7:13 diz: todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu. E há ainda pelo menos 10 ocorrências, uma delas aqui em Êxodo 4, em que Deus se identifica como aquele que endurece o coração de Faraó. Irmãos, isso não deve causar espanto em nós.
É certo que existe um Deus soberano que decreta tudo, que governa tudo e que, de acordo com Provérbios e vários outros textos, tem o coração do homem nas suas mãos. E conforme o seu querer, ele inclina o coração do homem. Mas também é 100% verdade que o homem é 100% responsável por cada uma das suas ações. O coração de Faraó já era um coração endurecido, que Deus endureceu ainda mais. Existe a responsabilidade dele e existe, sem dúvida alguma, os decretos de Deus e a ação maravilhosa do Senhor. Paulo, usando esse texto aqui em Romanos capítulo 9, um texto que causa pavor em muita gente, mas um texto lindo, ele diz: por isso mesmo eu te levantei, falando a respeito de Faraó, para em ti mostrar o meu poder. Por isso tem Deus misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer, a quem lhe apraz. Muitas vezes, como acontece aqui, Deus vai endurecer o coração dos homens para também realizar o seu propósito e manifestar a sua glória. Uma outra coisa que fala aqui na orientação a respeito dos sinais e do endurecimento de Faraó é que Deus diz que ele vai pegar filho por filho. A declaração de Deus de que ele mataria o primogênito do Egito em resposta à recusa de Faraó em soltar as correntes de Israel, o primogênito de Deus, pode ser uma ilustração da lei de Talião nas Escrituras. Há frequentemente uma equivalência entre a natureza da punição e também a natureza da transgressão que leva a essa punição. Tome um olho e você perderá um olho. Tome um dente e você perderá um dente. Persuada Adão e Eva a comer algo que não deveriam e você vai comer pó pelo resto da sua existência. Sugue a vida do meu primogênito e você perderá o seu. É isso que Deus está dizendo aqui para Faraó. Sem falar que Faraó se considerava o próprio Deus e o primogênito de Faraó também era considerado uma divindade. E Deus se levanta contra aquele que se considerava Deus e Senhor e se levanta também para punir no filho de Faraó aquilo que ele fez com o próprio filho de Deus, Israel, que é chamado aqui do seu primogênito singular. Tá? Agora, o significado de primogênito muitas vezes se refere à ordem de nascimento, mas aqui, irmãos, o termo significa uma posição de honra, geralmente atribuída ao primeiro filho e herdeiro de primogenitura. Para Faraó, os hebreus eram escravos inferiores, mas para Deus, porém, eram seus filhos amados. O problema com Faraó não era simplesmente que ele era um senhor de escravos, mesmo isso já sendo bastante grave, mas que ele estava impedindo que os filhos de Deus servissem ao seu pai. E em vez de serem livres para chamar Deus de pai, os israelitas eram obrigados a chamar Faraó de Senhor. Assim, para reforçar sua reivindicação sobre Israel, Deus disse a Faraó: deixa ir meu filho para que me sirva. Deus exigiu que Israel fosse libertado da escravidão de Faraó, para que o seu filho tivesse liberdade de se voltar para ele e servi-lo. Mais especificamente, irmãos, ele queria a adoração do seu filho primogênito, e sem dúvida alguma, esse é o grande tema de Êxodo. Deus salva os seus filhos da escravidão para que eles possam servi-lo e adorá-lo. E da mesma forma, Deus também nos salva da escravidão do pecado para que possamos servi-lo e adorá-lo. Nós somos salvos para servir a Deus e para adorá-lo. A verdadeira salvação, a verdadeira conversão implica em deixar de servir os ídolos e adorá-los e passar a servir o Deus vivo e verdadeiro e adorá-lo. Salvação tem a ver com adoração. Conversão tem a ver com adoração. Ainda hoje o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Não é porque o povo está perdido, é porque Deus deseja o louvor de um povo que é salvo. Nós somos salvos para o louvor, somos salvos para o culto, somos salvos para deixar de servir ao pecado, servir aos ídolos e passarmos a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Por isso, meus amados irmãos, deveria ser para você algo inconcebível faltar o culto. Você foi salvo para estar aqui. Você foi salvo para adorar a Deus. O culto é a expressão máxima do ajuntamento do povo santo do Senhor. Já falei isso aqui, você está na sua casa, chega alguém meia hora antes do culto. Ah, pastor, não fui no culto porque chegou visita. Eu visito, eu estou indo para o culto, quer ir? Estou indo. Tu vai ou não vai? Pode, eu te dou carona. Agora, eu não vou deixar de ir para o culto ao meu Deus que mandou o seu filho para morrer numa cruz por mim e deixar de louvá-lo e adorá-lo com toda a minha força, junto com o povo santo do Senhor, que Ele também resgatou, para poder ficar aqui de papo furado. Hoje é dia de culto, eu vou para o culto, eu sou um adorador. Deus me salvou para adorá-lo. Eu não estou aqui para continuar chamando Faraó de meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor, Deus Pai é o meu Deus, e eu vou viver todos os dias da minha vida para cultuá-lo. Isso aqui é a expressão máxima do nosso culto, mas é claro que o culto continua. Na verdade, isso aqui é a expressão do culto da sua semana. Eu me preocupo. Domingo de manhã estava lotado a igreja, entupido, embarrotado. O pessoal até já te deixou aqui, estava com muita fé. Colocaram as cadeiras aqui. Não cabe, estava lá fora a turma. Agora vem cá, cadê a turma? Está faltando gente aqui. Porque se vierem todos os membros da nossa igreja, não tem espaço nem para visitante. Porque não cabe, em 2 cultos não cabe os bancos aqui. Cadê? Isso aqui não é uma cobrança de você estar com o corpo presente no domingo à noite na igreja. Mas isso aqui deve nos levar a uma reflexão, a nós e a você que está em casa, talvez membro da igreja. O motivo por que você priorizou qualquer outra coisa no domingo à noite para não estar aqui, junto com o povo do Senhor, adorando ao Senhor e ouvindo a palavra do Senhor. Deixa aí o meu povo para que me sirva e me adore. Deus quer que o povo saia do Egito. Mas não é só para dizer que eu sou de Deus e continuar no Egito. É para sair do Egito, para adorá-lo e servi-lo. Esse é o grande chamado. Não só e tema de Êxodo, mas o chamado do cristianismo. É um chamado para adoração e para o serviço radical a Jesus Cristo. Segundo lugar, a gente saiu, tivemos agora a despedida ali, tivemos a partida de Midian e agora temos uma turbulência no caminho. A gente vê a turbulência aqui no fato da ira de Deus se acendendo. E aí a gente tem aqui o alvo da ira, o motivo da ira e a solução para a ira. O texto vai dizer, meus irmãos, de uma forma realmente estranha, meio que enigmática, que Moisés ele vai pelo caminho, versículo 24, e estando no caminho, numa estalagem, parou ali. E talvez seja estranho, a gente não tem a geografia, não sabia onde era a casa de Jetro. A gente sabe depois que Arão vai encontrar Moisés no monte de Deus, onde ele estava, quando encontrou o Senhor. Então, não deve ser algo tão distante. Mas o fato é que ele parte com a sua família e para numa estalagem. E esse texto é muito cheio de enigma. Encontrou o Senhor e o quis matar. Não é estranho, não. Fala para mim.
Deus fala com Moisés, discute com ele, faz aqueles sinais, diz que é para ele ir, para fazer aquilo tudo lá com o faraó, e de repente ele sai, obedece ao Senhor, despede do seu sogro, está indo em obediência à missão, e Deus encontra ele no caminho, e o desejo de Deus é matar Moisés. Mas Deus não é amor, pastor? Ixi, com certeza é. Mas é um Deus irado. É um Deus que se ira. É um Deus justo. É um Deus que encontra até seu povo para matar. Ah, mas isso é Antigo Testamento. Não é não. Na ceia do Senhor vai dizer que alguns estão dormindo e morreram porque tomaram a ceia do Senhor de forma indigna. Ananias e Safira mentiram ao Senhor, morreram. Morreram. Morreu. Aquele negócio? Morreu porque mentiu. O jovem lá da igreja de Corinto que Paulo entrega a Satanás para a destruição do corpo dele. Morte. Então assim, pecado tem consequência. O fato é que existe também um Deus amoroso que também se ira. E aqui diz que ele ficou irado. Alguns teólogos têm dúvida sobre quem foi o alvo da ira de Deus. Mas parece, pelo contexto, que de fato foi Moisés. Nosso texto diz que encontrou o Senhor e o quis matar. Outra questão, por que Deus iria querer matar aquele que acabara de vocacionar? E querendo Deus fazer algo, ele não consegue? Por que então ele não matou? Se Deus quer, por que não faz? Por que não matou Moisés se era a sua intenção? Um teólogo alemão, ele diz o seguinte: essa expressão mitiga a ação divina. Deus apenas procura, mas não dá nenhum golpe direto. Deus dá oportunidade para mediação. Ele dá tempo para Zípora agir e até implicitamente a convida a isso. Zípora age dentro do tempo dado por Deus, quando ele apenas procura. A ação divina é, portanto, uma ameaça e não uma tentativa frustrada de matar que Deus decide postergar. Então Deus procura matar Moisés aqui. O motivo da ira, provavelmente porque ele falhou em circuncidar o seu filho. A falha de Moisés, seja qual for, em ministrar paternalmente seu filho por meio da circuncisão. Nas palavras da mulher de Cantares 1:6, parece que Moisés estava cuidando da vinha de todas as outras pessoas, mas nesse processo negligenciou a sua própria vinha. O interessante também é a demora de Deus em punir a rebeldia dele. Por que será que Deus demorou tanto para punir Moisés e responsabilizar ele por causa da sua omissão? Será que Deus não sabia dessa omissão quando encontrou Moisés pela primeira vez? Claro que sim. Muito embora, em nenhum momento da conversa, ele mencione essa falta na narrativa do chamado de Moisés. Todas essas objeções, elas são verdadeiras, mas a Escritura, igualmente, apresenta muitas circunstâncias em que há um hiato entre os atos pecaminosos e o dia em que eles são respondidos. O Deus das Escrituras diz também de forma repetida: ainda 40 dias e eu destruirei Nínive. Ainda 40 dias. Espera aí, por que não destrói agora? Às vezes Deus conhece o nosso erro, conhece o nosso pecado, sabe das nossas falhas e Ele é paciente, nos dá oportunidades também de nos arrependermos e mudarmos de ação e de atitude. E isso aqui também é uma coisa encantadora, porque às vezes a gente acha que precisamos ser perfeitos para podermos servir ao Senhor. E Deus chama homens falhos, inclusive rebeldes como Moisés, para fazer a sua vontade, mas no processo dá a ele a oportunidade de consertar o seu caminho e a sua jornada. Agora, irmãos, uma questão intrigante também é a solução. A solução aparentemente foi a circuncisão do filho, porque o texto vai dizer que Zípora, uma mulher, salva o seu marido da morte. Ela age rápido, diferentemente das mulheres do capítulo 1 e 2 que salvaram Moisés ou a sua família da ira de Faraó. Zípora agora salva Moisés da ira do Senhor. Mas a gente acaba levando a pensar, por que Moisés não circuncidou seu filho?
Teria Zípora como midianita impedido? Será que depois do que aconteceu aqui, Moisés agradeceu a sua esposa por ter salvado a sua vida? Será que ele compartilhou o que aconteceu com Arão? Zípora realmente era uma mulher cheia de virtude? Ou a responsável indireta do seu filho ainda não está circuncidado? Alguns comentaristas entendem que Moisés não circuncidou o filho pelo desejo de agradar a esposa mais do que agradar a Deus. Em outras palavras, se ela tivesse concordado antes em circuncidar o garoto, isso jamais teria acontecido. Kaiser também defende essa posição. Ele fala da repulsa e nojo que Zípora tinha pela circuncisão e da negligência de Moisés na educação do filho, em deferência ao desejo de sua esposa. MacDonald também diz que antes de pedir que os outros lhe obedecessem, o próprio Moisés tinha de aprender o significado da obediência. De acordo com o texto, Moisés não havia circuncidado o filho, possivelmente para agradar Zípora. Agora, posso bater um martelo nisso aqui? Não dá para bater, mas que de fato é algo interessante a se pensar e é algo que de fato, pela experiência, a gente vê acontecendo com muita frequência. Homens e mulheres deixando de agradar a Deus para agradar outras pessoas. Homens líderes do seu lar deixando de fazer aquilo que agrada ao Senhor porque não estão dispostos a agradar ou estão querendo agradar a sua esposa acima do próprio Deus. E a gente precisa ter muito discernimento espiritual para poder fazer aquilo que Deus requer de nós. O que essa passagem para mim mostra é que existe um Deus justo, santo, perfeito, que exige perfeição do seu povo, deseja obediência à sua aliança, obediência à sua palavra, e que está pronto sim a se levantar e a punir e a disciplinar o seu povo que anda de forma rebelde contra ele. A ação de Zípora aqui foi uma ação de uma mediadora em favor do seu marido. E o derramamento do sangue do seu filho, a circuncisão, é que aplacou a ira de Deus. Talvez não por causa do sangue, mas por causa da aliança que Deus havia exigido de Abraão e dos seus descendentes. Provavelmente essa circuncisão aqui não foi de Moisés, mas do seu filho. Uma vez que a filha de Faraó, quando pega o cesto e olha a criança dentro, diz imediatamente: esse daqui é um filho dos hebreus. Por que ela chegou a essa conclusão? Porque existia um decreto para matar. Então um menino no cesto com certeza está fugindo da morte, então é filho de hebreu. Pode ser, mas mais provavelmente é porque ela viu aquele menino e percebeu que ele era circuncidado. E chegou a essa conclusão. Então parece claro aqui que Deus se levanta em sua ira para punir o seu servo por causa da rebeldia dele, no dever que ele deveria ter diante de Deus e também para com a sua família. Os nossos pecados de ação trazem consequência, mas também os nossos pecados, irmãos, de omissão também trazem consequência para a nossa vida e para o nosso lar. E nós não podemos negligenciar, jamais, em hipótese alguma, o nosso lar, em detrimento de qualquer outra coisa. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. E homens, nós somos os principais responsáveis por conduzir o nosso lar dentro da palavra do Senhor. Mas é muito bom também saber que existem mulheres que nos ajudam nessa caminhada, como Zípora foi aqui uma mulher útil para o ministério de Moisés e também para a sua casa, mesmo que a princípio ela possa ter se levantado contra essa atitude. Tem coisas que às vezes a gente reluta muito, e somente em momentos de urgência ou de desespero é que a gente cai em nós mesmos e falamos: peraí, eu estou errado, eu preciso agir. Não queria fazer isso, mas vou ter que fazer. É igual sobre disciplina de filho. Tem pai que acha que não tem que disciplinar filho, que isso é coisa do passado, quando a Bíblia deixa claro que o pai que ama o filho cedo o disciplina. E tem gente que reluta contra a disciplina dos filhos, e é algo bíblico. E muitas vezes a gente deixa de colher os benefícios, na verdade colhe
o fruto da nossa soberba, da nossa arrogância, achando que sabemos mais do que o Senhor, e depois não queremos colher o fruto dessa desobediência. Terceiro lugar, nós temos então aqui a chegada ao Egito. Temos a partida de Midian, temos a turbulência no caminho, mas temos então a chegada no Egito. Deus fala com Arão, Êxodo 4, 27, para que ele vá ao encontro de Moisés. E ele então vai ao encontro de Moisés, assim como Deus havia já prometido que iria acontecer. Em Êxodo 4,14, ele disse: não é Arão teu irmão, não é ele eloquente, eis que ele vem ao teu encontro. Deus disse que Arão iria ao encontro de Moisés. Moisés então fala com Arão, depois de se abraçarem. Moisés conta a Arão todas as palavras do Senhor, como também o havia enviado, e sobre os sinais. Arão aceita ajudar Moisés, também como Deus havia prometido em Êxodo 4, de 15 a 16. E então, agora, Moisés e Arão juntos vão até o Egito. E chegando no Egito, nós temos aqui a conversa com os anciãos e a resposta, ou a atitude dos anciãos. Juntos, Moisés e Arão falam aos anciãos do povo do Egito. Arão já assume o seu cargo de porta-voz e conta tudo o que o Senhor havia feito e falado a Moisés. Moisés realiza os sinais diante dos anciãos, isso é o que eu entendo, mas existe espaço também no hebraico ali no original, porque a palavra que aparece aqui na Ara, não aparece no hebraico. Então pode ser que Arão tenha não só falado as palavras que Deus falou para Moisés, como o próprio Arão pode ter feito os sinais na presença dos anciãos. Eu entendo que Arão falou as palavras e Moisés realizou então os sinais. Ele realiza os sinais diante dos anciãos e diz o texto que eles creram na promessa de salvação, assim como Deus disse que iria acontecer. Êxodo 3, 18, Deus prometeu a Moisés de que eles iriam ouvir a sua voz. Vale a gente observar, meus irmãos, que a Bíblia, ela dedica muito pouco espaço à reunião com os anciãos aqui, especialmente se nós compararmos isso com o tempo que Moisés gastou se preocupando de antemão com essa reunião. Ele está tão preocupado com essa reunião, ele fala tanto dessa reunião com Deus, e quando a reunião acontece, a gente tem 2 versículos para falar da reunião. A gente gastou quase 2 capítulos falando dos medos de Moisés, do medo dessa reunião. Não vão me ouvir, não vão acreditar em mim, o que é que eu vou dizer para eles sobre quem é o Senhor? Ele está preocupado com a reunião, e o texto gasta 1 versículo, 2 versículos para falar da reunião aqui com os anciãos. A gente vê, irmãos, que os temores do profeta se revelaram como infundados, como são todos os temores nascidos da ausência da confiança na palavra de Deus. Se Deus diz algo, só confia, porque Ele cumpre tudo o que Ele fala. Existem promessas para mim e para você, e quando a gente se pega ansioso, angustiado, geralmente esses temores que temos, eles são infundados. E por quê? Porque não confiamos na palavra de Deus. São temores nascidos da ausência na confiança da palavra do Senhor. Confie na palavra de Deus e encontre descanso para o seu coração. Tudo bem ter temor. Tudo bem em certo sentido. O que eu estou querendo falar para vocês é que nós muitas vezes somos como Moisés aqui. Não é tudo bem ter medo. É um erro. Isso revela incredulidade da nossa parte. Mas o que me encanta nas Escrituras é ver que o libertador de uma nação, o homem que Deus chamou para poder libertar um povo da escravidão do Egito, é um homem cheio de medo e que também duvidou em algum momento da palavra do Senhor. Eu vejo Abraão, um homem, pai da fé.
esse homem mentiu várias vezes. Quando eu chegar lá, tu diz que é minha irmã, tá? Não diz que é minha esposa não, porque se falar que é minha esposa, eles vão me matar para poder ficar contigo. Não, Abraão, não vão matar não. Sabe por que não vão matar? Porque Deus disse que vai te fazer de ti uma grande nação. Disse que vai te dar um filho, disse que vai fazer várias coisas, nada disso aconteceu, então tu não pode morrer. Acabou. É verdade, eu não posso morrer não. Me lembro lá em Queiroz, onde a gente estava, o pessoal gostava de uma música que a gente nunca cantou aqui, não estou falando para cantar, a gente não vai cantar não, tá? Mas tinha uma música que falava: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos que Ele mesmo sonhou para mim. Deus não sonha, Deus decreta, tá? Sonhou para mim. E aí vai. Mas é isso mesmo. Se Deus prometeu algo, e prometeu para Abraão, peraí, então não vai acontecer, fica tranquilo, cara. Ele não falou para Moisés: o povo vai ouvir, Arão vai vir ao teu encontro, vai dar tudo certo. Ele disse: não, mas não vão. Vai ouvir? Não, não vão. Como assim? A gente é igualzinho a Abraão. Às vezes a gente faz a mesma coisa que Moisés. A gente tem a palavra revelada de Deus, que tem as suas promessas, e quantas vezes a gente se deixa conduzir pelo temor infundado, que nasce como resultado de uma falta de confiança naquilo que Deus disse na sua palavra. Então a gente tem a conversa com os anciãos, mas temos a reação dos anciãos. Apesar de ainda esperarem pela libertação, os israelitas, os líderes ali, começaram a dar glória a Deus. Comovidos pela compaixão divina, se ajoelharam nas areias do Egito para adorar o Senhor. Eles não tinham sido libertos, mas confiaram na promessa. E por isso passaram a adorar. O Deus de Moisés, irmãos, é digno de adoração. Quando Deus visita o povo em sofrimento e traz esperança de libertação, antes mesmo de serem libertos, eles passam a adorar. O regozijo toma lugar da tristeza. O céu tocou a terra através de homens limitados, mas dispostos a servir a Deus. O Deus do Êxodo é o Deus que rege cada coração segundo a sua vontade divina. Ele é o Deus que ama o seu povo como um pai ama o seu filho único. Ele é o Deus justo e santo que exige o cumprimento da sua aliança e por isso o temor dos homens. Ele é o Deus que realiza milagres e cumpre cabalmente cada uma das suas promessas. Ele é o Deus que vê o nosso sofrimento e vem ao nosso encontro para nos livrar. Ele é o Deus que na plenitude do tempo se fez carne e habitou entre nós para ser Ele mesmo, em pessoa, o libertador daqueles que se encontravam escravizados, não do Egito, mas do pecado, amedrontados pela morte e forçados a oferecer seus membros para o serviço da maldade. Pela fé no Deus Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo, somos libertos da condenação do pecado para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E agora, a semelhança também de Moisés, devemos voltar ao nosso antigo Egito, não para viver nele e desfrutar de prazeres transitórios do pecado. Agora devemos voltar ao nosso antigo Egito, não para passear, ver os seus costumes, mas para libertar os eleitos de Deus que ainda vivem escravizados. São muitos que ainda sofrem nas mãos de Faraó e não servem e nem adoram a Deus. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Foi isso que Jesus disse. Então, vamos. A ordem foi dada. E agora só cabe a nós obedecermos. Vão para o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Volte para o Egito, porque existe uma missão lá para você. Precisamos despedir. Pode ter turbulência na jornada. Deus vai nos ensinar no caminho a temer o seu nome. E Ele vai cumprir cabalmente as suas promessas quando chegarmos no Egito. Lá fora, Deus vai manifestar a sua glória e o seu poder através da mensagem do evangelho que Ele deu para a sua igreja. Quando nós mostrarmos ao mundo o bordão de Deus que vai conosco, que não é um pedaço de madeira, mas a cruz de Jesus e a mensagem dessa cruz, nós vamos ver os milagres de Deus acontecendo na vida de pessoas que Ele vai transformar
pelo seu poder e para o louvor da sua glória. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Convido você a ficar em pé, por favor. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela salvação que temos em Jesus. Obrigado porque o Senhor nos tirou das trevas para o reino do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. É tão bom ficar no monte. É tão bom ver o Senhor na tua glória. É tão bom estar na igreja. É tão bom estar com quem nós amamos. Mas constantemente o Senhor nos lembra e nos relembra que precisamos voltar para o Egito. Senhor, nos ajude na nossa missão. Que possamos juntos irmos debaixo de bênção. Que possamos ir com a nossa família servindo ao Senhor. Que possamos ir debaixo da tua orientação. Que possamos ir com fé, confiando na tua palavra. Que possamos ir também em temor, em santidade. Que possamos ir mostrando ao mundo lá fora que temos um compromisso com Deus que habita dentro de nós. Senhor, nos ajude a olharmos para as tuas promessas e adorarmos ao Senhor pela confiança daquilo que o Senhor disse, mesmo antes de vermos as tuas promessas se realizando. Nos ajude a, no Egito, vermos o poder do Senhor agindo através de homens e mulheres simples, pequenos e insignificantes como somos. Mostra o teu poder a esse mundo por meio do bordão do Senhor, do cajado que o Senhor levantou no Calvário. Aponta para esse mundo o poder do Senhor por meio da fé que há em Jesus. Que por meio da fé nele, todos possam experimentar o maior poder e o maior milagre de todos, que é da conversão, da salvação, da vida eterna e da mudança de senhores, da mudança de adoração. O Senhor nos libertou para servirmos ao Senhor e não mais a Faraó. O Senhor nos libertou para vivermos uma vida de adoração a Ti. Então que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Nos abençoe nessa semana e nos dê ricas oportunidades de falarmos do Teu amor e levarmos libertação por meio do Evangelho àquelas pessoas que ainda se encontram escravizadas no Egito em que nós vivemos. No nome de Jesus que eu oro. Amém.